Olá, queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja nos seus corações. Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês uma palavra de Deus, né? Quem não precisa de Deus? Quem que não precisa da palavra de Deus, na verdade? Eu necessito de Deus todos os dias na minha vida, na minha casa, no meu lar, na sabedoria de Deus, né? Muitas vezes você está aí pensando, né, desanimado, aflito, angustiado, pensando, quando a minha bênção vai chegar, quando que os sonhos que eu tenho vão se realizar, né? Às vezes, para chegar aos sonhos, né, há um processo. E eu quero falar da história de José com vocês. Quem que já não ouviu falar de José? Né? Um menino que era amado pelo pai, querido pelo seu pai, que o teve na velhice, né? Um dos filhos querido dele, depois veio Benjamim, mas José era o querido do pai. E ali gerou um ciúmes entre os irmãos por causa de José. E José, ele tinha o sonho de Deus, que Deus tinha colocado no coração dele. Deus tinha colocado o sonho que um dia ele ia ser grande, que ele ia governar, né? E aquele sonho, quando ele contou para sua família, gerou mais inveja ainda, que todo mundo já tinha inveja dele. E de repente aquilo lá se passou a ser um motivo de ter mais inveja, né? Um menino nascido num lar abençoado, seu pai Jacó era um homem de Deus, era próspero, tinha tudo com certeza na casa dele. E de repente os irmãos armam para ele e ele é vendido. Ele é vendido como escravo e vai trabalhar na casa de Potifar. Imagina, ele tinha um sonho, era de ser governador, né? Era de ser alguém que ia mandar, superior, alguém que ia ter um cargo super influente, né? Como um rei, um presidente, vamos digamos assim, né? E ele de repente vai ser escravo. Quando que escravo, a gente sabe que escravo não tem direito, não recebe salário, não é dono nem de si próprio. Ele é propriedade do seu senhor. E lá ele vai passar uma vida com o seu senhor, né, subjugado àquela servidão. E ali, naquela situação que ele estava, ele não deixou de dar o melhor que ele tinha. Podia falar, eu vou trabalhar de qualquer jeito, agora, né, minha vida acabou, vou ser escravo mesmo para o resto da minha vida, mas não. Mesmo naquela situação de escravo, ele deu o melhor. Tanto que o senhor dele, o Potifar, viu que a casa dele estava sendo abençoada, que a casa dele estava prosperando, ele passou todos os negócios, tudo para José mandar na casa dele. Olha que bonito, né? Um escravo que agora já tomava conta, era como se fosse um mordomo lá, tomando conta de todas as coisas. E de repente, quando estava tudo melhorando, tudo indo muito bem, o que acontece? A mulher de Potifar se engraça com José e arma cilada para ele. Como a gente já sabe, ela fala para o seu marido que José tentou abusar dele, como José fugiu e deixou a capa que ela agarrou tentando seduzir ele. Ela tem como prova a roupa de José, né? E qual marido que não vai acreditar na sua mulher para acreditar num escravo, né? E ali José vai parar na onde? Numa prisão. Agora sim acabou tudo, né? Poderíamos, se fosse nós, a gente ia pensar, agora acabou, já era, eu era escravo, já não tinha possibilidade alguma, agora tampouco, agora eu vou ser o quê? Prisioneiro? Não sei de quanto era a pena dele, a Bíblia não diz de quantos anos ele pegou, só fala que ele foi viver na prisão. Muitas vezes era uma perpétua, ninguém sabe, mas ele estava numa prisão. Ali poderia dizer, agora sim acabou o meu sonho, acabaram todos os meus projetos. Mas não, lá na
prisão, José continuou dando o melhor dele para tudo ali. Tanto que o carcereiro deixa a chave da prisão nas mãos de José. Olha que coisa bonita. Muitas vezes nas situações do dia a dia, das nossas vidas, quando a gente está sendo oprimido, a gente não está numa posição que a gente gostaria, a gente, em vez de dar o melhor de nós para fazer, porque tudo que a gente faz para Deus. Não, a gente fala, agora eu vou fazer de qualquer jeito, eu não estou no serviço que eu não gosto, não estou numa situação que eu não gosto, e faz de qualquer jeito, leva relaxadamente. Não é assim que devemos nos portar, né? Tudo que formos fazer, seja no lar, seja na escola, seja no trabalho, a gente tem que dar o melhor de nós, o melhor como fosse para Deus. Dê tudo que você tem para Deus nos seus trabalhos. Não estou falando de bens, estou falando de atitude, de você dar o seu melhor, porque você está dando para o seu patrão o melhor trabalho, o esforço, você está fazendo para Deus. Como que não? Deus não criou tudo, Deus não é dono de tudo. E quando você abençoa o seu patrão, a sua empresa vai melhorar, a sua empresa cresce. Pense bem, se todo mundo numa empresa começar a dar o melhor e trabalhar com afinco, com certeza aquela empresa vai crescer mais que muitas outras. Então nós temos que dar o melhor. Ah, mas eu não estou sendo reconhecido. Querida, querido, dê o seu melhor, independente da posição que você está. Independente se não é ainda o lugar que você queria estar, se é ainda o cargo que você queria, não é o que você está ocupando. Você é o faxineiro aí, faça o melhor na sua faxina. Um dia você chega lá na posição que você deseja, almeja. Você tem que se preparar, se levantar, falar, não, eu não aceito ser qualquer um na minha vida, eu vou dar o melhor, seja na faxina, seja aí você como dona de casa, seja como uma professora. Já vi muitas pessoas falar assim, eu ganho um salário pouco, vamos levando de qualquer jeito. Não, seus alunos não merecem o pior de você. Seus alunos merecem o melhor. E pense, aquele que sabe recompensar está te vendo. E ele está vendo o teu esforço. Você muitas vezes aí tem dado o melhor na sua empresa, tem dado o melhor na sua casa, você tem dado o melhor para o seu marido e seu marido não te reconhece, mas Deus está vendo e no momento certo ele te recompensará. Você acha que Deus não via tudo que José fazia? Claro que via. Por isso que Deus foi colocando depois ele numa posição melhor, porque onde ele estava, fosse naquela posição tão baixa, que era escravo, tão baixa como um presidiário, né, como um prisioneiro, ele deu o melhor que havia nele. Ele se esforçava em ser o melhor, né? Não é ser o melhor para passar a perna nos outros ou roubar cargo de ninguém. Não, ser o melhor para honrar o santo nome de Deus, não envergonhar o santo nome de Deus, que tem muitos que estão no evangelho, que se dizem cristão e têm envergonhado o nome santo do Senhor. Quem somos nós para envergonhar? A pessoa sabe, aquele serve a Deus, você serve a Deus daquele jeito, eu não quero ser cristão. Você é luz, você é sal, você faz a diferença. Faça a diferença. Se ninguém mais fizer a diferença aí na sua empresa, faça a diferença. Se ninguém está te reconhecendo ainda, faça a diferença. Dê o seu melhor. E José, na história que nós estamos falando, ele deu o melhor dele. Deu por quê? Quem não trabalha direito não sobe de cargo. Né? José foi escravo, era para ser um escravinho lá na casa do Potifar. Não, como ele deu o melhor, ele se passou lá o chefe de todos, onde mandava em tudo, onde organizava tudo. Olha que salto ele deu de escravo para mandar mais e mais com poderes. Não deixou de ser escravo, mas ele tinha uma posição melhor na casa.
né? O Potifar deixava tudo para ele resolver, porque ele viu que Deus era com José. E quando chega na prisão, o que acontece? José dá o melhor dele, né? Se fosse muitas vezes aí você, eu, podia falar assim, agora tá tudo perdido mesmo, é agora que eu vou fazer as coisas desandar e tudo para trás. Não, José continuou fiel a Deus. Não era a convicção dele, não era as pessoas, ele era fiel a Deus, porque ele tinha consciência que ele queria honrar Deus em tudo na vida dele. Não era só servindo a Deus quando fosse louvar, cultuar, não, era servir a Deus com a vida dele. Onde ele fosse, ele queria ser a luz, ele queria fazer a diferença, mesmo que ninguém reconhecesse, né? Porque com certeza, quando ele começou a fazer lá na casa de Potifar, né? Muitas vezes ele poderia não ter passado despercebido, mas Deus viu a intenção do coração de José e honrou aquele gesto, aquela força que ele tinha de honrar a Deus. Deus é galardoador daqueles que o buscam. A palavra de Deus fala que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Você não sabe dar boas coisas para os seus filhos? Então, imagine Deus, né? Que nós que somos maus sabemos dar boas coisas, e Deus, quanto mais Deus que é bom, Ele é o único bom que existe. Ele saberá dar recompensas para você aqui nessa terra pelas suas atitudes, pela sua fidelidade, pela tua decisão de ser a diferença onde você for. José agora numa prisão, como estamos falando sobre o assunto, né? E ali poderia dizer assim, agora acabou mesmo, né? Se estava bom, agora virou sem esperança. Mas ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que não havia coisas demasiadamente grandes, nem impossíveis, nem difíceis para Deus. Ele sabia que o Deus que ele servia tinha feito a promessa e que um dia ia cumprir. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. O que quer dizer? Pode estar escuro na sua vida, a situação da sua vida. Pode estar escuro, você não vê a luz, você não vê o caminho, você não vê a direção, não sabe que posição tomar, não sabe que direção ir. Sabe quando você chega, tipo uma rua sem saída e tem muro para todos os lados, e você chega e vê um muro alto, vê o muro dos lados, para trás você sabe que não dá para voltar, e você fala, e agora? Né? É essa palavra que Deus diz, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer. E Deus é a luz, Deus é a alegria da sua vida. E essa situação não vai permanecer assim. Você já tem chorado, clamado a Deus, e Deus te ouviu, meu querido e minha querida. Deus está com as mãos estendidas, o ouvido dele não está gravado, que não está ouvindo a tua oração, ele tem ouvido, E este choro que tem durado esta noite, a alegria virá no amanhã. Olha para você ver. José dorme numa prisão, querido. Que de conforto tem uma prisão? Nenhuma, né? Vai saber se tinha colchão, vai saber se a alimentação era direita, não tinha conforto, né? Era terrível, era o choro, né? Para muitos, mas ali ele fazia a diferença. Mas no amanhã veio a ordem de Faraó, Faraó quer te ver, vamos trocar de roupa aí, vamos se arrumar bonitinho, que Faraó quer te ver. E aquela manhã, após tantos momentos que parecia não ter fim, com certeza, né? Foram momentos que ficaram lá, e você lá esquecido, José lá esquecido na prisão, você esquecido muitas vezes pela sua família, pelo seu marido, pelos seus filhos, rejeitado, abandonado e muitas vezes esquecido por todos. Daí você fala, será que Deus esqueceu de mim? Não, Deus não. Todos podem até ter esquecido de você, porque olha, quando José tem um sonho na prisão, o copeiro
fica incumbido de chegar perante Faraó e contar o caso de José. Olha, ele está injustamente aqui, foi lá, foi difamação e tudo, uma calúnia, armaram para ele. Era para chegar para o Faraó e contar a situação. E de repente o copeiro esquece. E fica anos no esquecimento. Mas um dia vem a memória dele e fala assim, conta para o Faraó, tem um moço lá que ele sabe interpretar sonho. Ele me interpretou o sonho que eu tive, ele interpretou o sonho do padeiro e dos dois sonhos que ele interpretou, realmente aconteceu igualzinho o que ele falou. Daí o copeiro, quando fala para Faraó de José, ele fala assim, mas como que eu esqueci? Tantos anos eu fiquei de... E muitas vezes é isso que está acontecendo com a sua vida. As pessoas te esqueceram, querido. Esqueceram, né? Fizeram promessa para você, que estariam com você até o fim. Muitas vezes seu marido te abandonou, ou aquele seu amigo dizia com você, eu tô com você para tudo. O dia mal veio, cadê eles? Cadê seus parentes? Mas eu quero dizer que aquele que fez a promessa não esqueceu de você. Ele todos os dias esteve com você. Nesse sofrimento, nessa solidão, nessa... Sabe, parece que não tem fim, parece que é eterno, né? Esse sofrimento que você tem passado, mas o Todo-Poderoso está com você e esteve com você em todos os momentos. Se não estivesse, querida e querido, você teria suportado? Muitas vezes ele se fez silêncio, mas ele estava te sustentando, te apoiando, te dando força para você vencer. E José, uma noite, onde ele estava? Na prisão. Glória a Deus. Mas o dia raiou e as novas veio e falou, José, Faraó te deseja ver lá, quer falar com você, parece que ele tem um sonho aí, meio estranho aí. E o que acontece? Saiu da prisão para não mais voltar na prisão. É para você sair dessa situação e nunca mais voltar nesse problema que você tá, nesse sofrimento que você tá. É sair para reinar, para governar sobre todo o mal que tem feito na sua vida, para você governar e ser grande nessa terra. Ser grande. Os sonhos que Deus pôs no seu coração, não foi à toa. Não foi à toa que Deus tinha dado o sonho para José. Não foi à toa que Deus colocou o sonho dele na sua vida, de ser um grande pregador, de ser um governador, de ser um prefeito, seja qual for o seu sonho. Você pode falar, mas eu mal sei escrever. Querido, Deus não pode colocar? Agora diga para mim, vamos pensar. José tinha possibilidade de ser um faraó, né? Que ele era segundo faraó, recebeu lá. O faraó só ficava lá como título e José mandava em tudo. Alguém, um hebreu, teria a possibilidade de chegar lá? Não, seria um egípcio. Quando um outro povo, uma outra raça ia estar numa posição daquela, né? Com alguém querer ser lá a rainha da Inglaterra, não tem a possibilidade. Vai ser alguém da descendência dele, da terra deles. E José não tinha a possibilidade de chegar lá. Mas Deus colocou ele lá, mesmo não havendo possibilidades. Pode ser que você esteja olhando aí, falando, não há possibilidade, mas eu quero dizer, Deus não precisa de possibilidade nem de probabilidade. Deus precisa que você creia nele. Deus precisa que você creia somente. Quando Jesus estava nessa terra, você pode ver que Jesus falava, seja feito conforme a tua fé, né? Falava assim, a tua fé te salvou. É necessário que você creia em Deus. É necessário que você creia que aquele que fez a promessa é fiel e justo para cumprir, para te pôr lá onde Ele quer que você vá. Né? Mas não retroceda, que tem muitos que começam no embalo, eu creio, daí chega lá na prisão, ou chega lá na casa de Potifar, fala, não, acho que tudo já acabou. Não, tudo não acabou. Deus é com você e Deus vai mudar a sua história. Não é mudar para morrer não e ir para caixa prego, é mudar para você ser honrado aqui nessa terra dos viventes.
A palavra de Deus diz que quando a gente deixa pai, mãe por amor a Ele, né, aqui nessa terra, Ele nos dá 100 vezes mais aqui nessa terra. E ainda a certeza da vida eterna. Então você acha que você agora nadou, sofreu, vai morrer na praia, querido? Não. Deus manda te dizer que a promessa que Ele fez com você está de pé. Está de pé. Esteja de pé, à altura de receber o que Deus tem para você. Esteja à altura de Deus pôr na sua mão aquilo que te prometeu. Você fala assim, mas como que estou à altura? Se coloca em pé, fala, Deus, eu estou aqui, Deus, nessa prisão, nesse deserto, nessa situação que não tem jeito, mas eu quero, Deus, que o Senhor faça o milagre acontecer. Eu quero que o Senhor transforme esse choro em alegria. Eu quero que o Senhor transforme essa noite em dia, Senhor. Faz dia na minha vida. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele, Ele tudo fará. Não fala só pequenas coisas, não. Fará tudo para você. Que essa palavra possa ter entrado no seu coração. Mesmo que a coisa aí esteja feia para você, creia que o choro dura somente uma noite. Não sei quanto tem sido a sua noite aí, né? Se é 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas Deus te tira dessa noite, dessa escuridão e te põe no dia claro, que Ele é o sol da justiça. E o sol da justiça entra na tua vida para fazer a justiça, para fazer a luz brilhar. E você vai ver o que é que Deus vai fazer. Aqueles que não acreditavam, achavam que você não tinha capacidade, vão ter que ver que quando Deus quer, Deus faz. Os irmãos de José podiam falar assim, isso aí pensa que vai ser alguma coisa? E foi. Eles poderiam até achar que não ia dar em nada, que eles até iriam, quando venderam, acabar com tudo aquele sonho dele, mas não acabou. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Pelo quê? Pelo poder que opera em nós. Que esse poder de Deus opere na sua vida aí hoje. Que esse poder de Deus que opera coisas mais do que pedimos ou pensando, opera na minha vida, opera na sua vida e opera o milagre que você precisa. Que você possa ser testemunha viva do Senhor Jesus nessa terra. Se você puder, se inscreva no nosso canal. Estou começando agora a postar esses vídeos. E com a ajuda de Deus, quero ver se eu sempre estarei postando, que Deus me permitir. Deixa seu joinha aí. Um grande abraço, um beijo para você. Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua vida. E tudo que você fizer possa prosperar. Eu te abençoo em nome de Jesus com toda a sorte de bênção. Que o mal que estava até hoje na sua vida atuando, te fazendo só ir para trás. Eu quebro agora nesta hora. Todo mal, toda palavra lançada lá na infância pelos pais, pelo inconhecido, eu quebro e determino. Que as bênçãos de Deus, que enriquece e não traz dores, esteja na sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém? Amém. Que Deus abençoe. Um beijo e até mais, se Deus assim nos permitir.